Olá, sejam bem-vindos ao estúdio da Carreta Agro pelo Brasil, uma iniciativa do sistema CNA Senar. Nós estamos aqui em Montes Claros, diretamente da Expo Montes. Nosso papo de hoje é sobre a produção do cacau a pleno sol aqui no semiárido mineiro. Eu sou Ricardo Guimarães, jornalista do sistema FAENG Senar no norte de Minas. Com a gente aqui no estúdio está o professor, doutor em produção vegetal, Vitor Martins Maia. Seja bem-vindo, professor. Oi, Ricardo, eu que agradeço o convite, a oportunidade da gente conversar, bater um papo, né, sobre a produção do cacau aqui na nossa região e nas regiões que a gente chama de regiões não tradicionais. Perfeito. Professor, só para contextualizar os nossos ouvintes, aos nossos telespectadores também, essa novidade produtiva já vem sendo estudada cuidadosamente há muitos anos, né? Com pesquisas sobre a viabilidade do plantio da espécie. Então, para começar, eu gostaria que você, que vem conduzindo essas pesquisas, falasse para a gente um pouquinho sobre o trabalho, quando começou e em que fase está esse estágio atual da pesquisa. Perfeito. Na verdade, meu primeiro contato com essa ideia foi no final, nos anos 2010 e 11, eu não lembro ao certo, aqui no evento que teve aqui na UFMG, com um pesquisador da CEPLAC, que é uma instituição que pesquisa cacau há muito tempo, talvez a referência de pesquisa em cacauicultura no Brasil. E naquele momento ele me mostrou alguns dados da produção de cacau na região da Chapada Diamantina, no semiárido baiano. E aí nós conversando, a gente teve a primeira ideia de trazer para a região de Minas, aqui especificamente para Janaúba, uma unidade experimental inicial. O que que aconteceu naquele momento em 2011? Eu não sei se todos recordam, foi o início de uma série de anos de muita seca na região. Talvez a seca mais complexa e complicada que a gente passou aí nos últimos 50 com certeza, talvez nos últimos 100 anos. E eu perdi esse experimento. Era um experimento financiado com recurso público, pela FAPEMIG, né, que é a Fundação de Pesquisa do Estado, e perdi e prometi que não mexeria mais com cacau na minha vida. Ia manter meus trabalhos aqui com abacaxi, eu trabalho também com pesquisa com abacaxi, com banana, e não ia mais trabalhar com cacau. E aí a gente, conversando novamente com alguns produtores da região, em 2014, novamente insistimos com cacau, mas aí mais preparados, a própria fazenda da universidade já tinha poço, não tinha tanta dependência dos canais de irrigação, e aí montamos um primeiro experimento, e lá que começaram os primeiros resultados aqui para a região, né? De lá para cá, a gente tem feito muitas pesquisas em vários temas, né, e desenvolvido tecnologias específicas para essa condição, né. Não sei se é comum para as pessoas, né, mas o cacau é produzido nas regiões tropicais úmidas do Brasil. Então você inclui principalmente aí o sul da Bahia, a região ali de Ilhéus, aquela região do sul da Bahia, que é uma mata atlântica muito chuvosa, um clima Uhum. mais agradável, conduzido em condição de sombra, que a gente chama de cabruca, que é debaixo da mata, né, então existe uma sombra da mata ou de algumas árvores, e na região amazônica também, geralmente sob condição de sombra. Uhum. E para a nossa região especificamente, a gente está trazendo essa planta para uma condição um pouco mais agressiva para ela. Aqui as temperaturas são muito altas, o sol é muito quente, né? Muita luz. Então a gente tem que adaptar o modelo de produção a essa condição. Então a pesquisa está nesse sentido. A gente já tem muitos resultados, a gente já pode transferir tecnologia, já transferimos, já existem áreas comerciais na região e a gente está avançando agora para criar um centro tecnológico, né, com Perfeito. apoio da FAPEMIG especialmente, né, para cacauicultura em regiões não tradicionais. Já conseguimos um aporte financeiro e a tendência é evoluir em vários temas, porque o mundo do cacau, eu costumo dizer o seguinte: qual o primeiro conselho que você me dá em relação à cacauicultura? O primeiro que eu falo é não entre. Também. Não vá mexer com isso, porque se você entrar, você não vai sair. É um mundo, assim, muito, interessante e apaixonante. Às vezes até perigoso você perder a razão e trabalhar com a emoção. Hum. E os temas são os mais variados possíveis, desde o plantio, lá no campo, né, conduzindo as mudas, a produção de muda, até o processo de colheita, processo de fermentação das amêndoas, o processo de secagem e a parte de fabricação de chocolate que hoje está indo no caminho muito semelhante ao café, que é de materiais de produção de chocolate fino,
chocolate que a gente, o gourmet virou um nome muito assim, né, comum, então Sim. todo mundo fala que tudo é gourmet, então do chocolate fino, do chocolate de maior qualidade, que do próprio produtor produzir seu chocolate, que a gente chama de tree to bar, que é da árvore à barra. Então Perfeito. são várias as nuances. E eu tenho certeza que o chocolate aqui da nossa região vai ser um chocolate que vai ter sabores e características específicas para essa condição. Aproveitando que o senhor citou nessa questão específica da região, nós estamos falando aí de uma região já que é polo de fruticultura, né? Janaúba, Jaíba, Isso. Porteirinha, Nova Porteirinha. Qual que é a especificidade produtiva desse cacau que está sendo implementado aqui na região? Tem algo que diferencia ele, igual você começou a dizer, de qualidade, de textura, etc., sabor, em relação ao norte do país? Sim, inclusive uma das nossas intenções, a gente tem uma equipe, vale, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu estou aqui como figura, mas são várias pessoas trabalhando, vários colegas da área trabalhando, de outras universidades também que a gente está agregando nesse centro tecnológico. Uhum. Então, cada um trabalhando no seu tempo. Mas com certeza, nós vamos ter características específicas de sabores aqui para a região. É algo que nós ainda não temos determinado. A tendência é que a gente crie entre aspas, um terroir de cacau, um terroir de amêndoas da região, com características específicas. A gente espera que todos os sabores produzidos aqui sejam mais intensos do que de outras regiões, por conta da condição climática. Hum. Outra coisa que é importante ressaltar é que na nossa região, por se tratar, igual você chamou a atenção, de uma região de fruticultura, né, é muito comum para o produtor adotar tecnologia. É muito comum fazer irrigação, é muito comum fazer de irrigação, é muito comum adotar as tecnologias de ponta disponíveis para o produtor hoje. Nas regiões tradicionais, que eu acabei de citar, né, que é a região do sul da Bahia, do Pará, uma parte da Amazônia, a adoção de tecnologia encontra mais resistência. Uhum. Então, assim, o modelo de produção de cacau na nossa região já é um modelo de cacauicultura em termos de fruticultura, de produtividade alta, de uso de tecnologia e de Perfeito, rentabilidade alta. Um perfeito. pouco mais diferente daquela região onde, não todos, obviamente que existem produtores, mas a maioria dos produtores hoje trabalha num modelo meio extrativista, de Uhum. baixa produtividade. Aqui o modelo é um pouco diferente. E toda essa tecnologia, né, todos esses materiais que a gente está recomendando, que a gente chama de clones, que são genótipos, cultivares de cacau. Assim como tem banana prata, banana nanica, também tem diferentes cultivares de cacau. Cada Perfeito. um com uma propriedade específica diferente. Chocolates mais finos, chocolates mais intensos. Então, assim, vão ter diferenças de cultivares. Você vai comer, por exemplo, uma banana nanica tem sabor diferente da banana prata. Uhum. Isso existe no mundo do cacau também. Então, são Perfeito, amêndoas com características diferentes. Então, diferente. a gente vai ter sim. A gente quer trabalhar para no futuro ter uma identidade geográfica, criar um IG aqui para a região do cacau. Já existe ações para a fruta, né? A fruta nortineira ou a fruta da região do Jaíba, mas a gente quer criar o cacau específico para o norte de Minas. Inclusive, ele pode até participar desse selo, se for o caso, mas com as características específicas que esse cacau vai produzir. Professor, então falando de mercado, o Brasil hoje é um importador, então está precisando de colocar cacau no mercado. Tá precisando. E, assim, o Brasil, na verdade, já foi um líder mundial de produção. Antes da década de 80, antes da entrada da vassoura de bruxo, o Brasil produzia ali quase 500 mil toneladas de cacau por ano. Hoje, o Brasil produz em torno de 200, 220 mil toneladas. Então, a gente importa amêndoas da África. O Brasil hoje produz mais ou menos 5% da produção mundial. A gente está atrás até do Equador, que é um país muito menor que o nosso. Mas a notícia boa qual que é? Que a gente tem área para expandir, essas áreas novas, né? Aqui é um exemplo, que tem mercado, um mercado enorme, né? As indústrias estão procurando e estão na região atrás de cacau. Uhum. Nós podemos produzir um cacau de excelente qualidade, que é bom para a indústria e bom para o produtor. Então as possibilidades são enormes. Tem mercado, né? Eu não vou dizer assim, como eu havia dito, né? A gente está num momento de preço altíssimo. Provavelmente esses preços, quem está na agricultura sabe disso. Isso aí fica variando ao longo do tempo e tal. Não vou falar que isso vai continuar para sempre tão alto. Mas assim, que vai ter comércio para vender, vai. E o mais interessante do comércio da amêndoa de cacau é que o produtor pode trabalhar com o mercado futuro, parecido com a soja, café, milho ou arroba de boi, né? Uhum. Ele pode vender, fazer contratos de venda futuro para a empresa.
ele pode entregar o produto e não receber naquele dia, por exemplo. Eu estou entregando o produto porque eu não quero ter minha amêndoa armazenada na fazenda, não tem estrutura de armazenamento, eu entrego e vendo. E o dia que eu ligo para a indústria, ela me paga. Então, e os pagamentos são à vista. Então, assim, não tem prazo de receber. Você fez o cadastro, você trabalha com aquela empresa, entregou, recebeu, o dinheiro está na conta. Por isso que antigamente até o termo, né? Fulano, o Beltrano tá cheio do cacau, Ah, né? tá Porque tá cheio do dinheiro. Porque cacau é dinheiro na mão. perfeito. Estando barato ou caro, é dinheiro na mão. E o Brasil tem que ser um protagonista. O Brasil é protagonista em tanta coisa, né? É protagonista na soja, Hum, é protagonista no milho, já foi importador de milho, hoje é protagonista no algodão, é protagonista na proteína animal. E nós temos uma oportunidade de nos colocar como protagonistas da produção de cacau no mundo. Hoje, pra você ter ideia, Ricardo, cerca de 80% do cacau produzido está na África. E essas regiões da África estão entrando meio que numa crise, tanto em relação à questão climática, quanto de áreas velhas, sem muita manutenção. Geralmente são áreas de muito extrativismo, com alguns problemas ambientais e legais. certo. E aí cabe a nós, né, ocupar esse espaço, e o mundo do cacau hoje Uhum, está de olho no Brasil. O Brasil perfeito. tem essa oportunidade, e o produtor hoje que plantar cacau, ele vai ter para quem vender. Eu acho isso assim, do- não vai ter um preço garantido, né? Uhum, Mas ele vai ter comércio porque o mercado é enorme. perfeito. Professor, você citou aí a questão lá da África, que é o maior produtor, que está passando por problemas de legislação ambiental, produtivo, das áreas que estão antigas, né, de produção, e a gente tem cada vez mais unido parceiros para projetos maiores quando a gente trata de norte de Minas, felizmente, né? Recentemente, o Sistema Faeng Senar, junto com a Cargill, eles lançaram, né, lá em Janaúba, através da Abanorte, né, com a sua presença também, o projeto Agro Mais Verde, que foi até tema aqui também do podcast. É só o pessoal voltar aí alguns links e vai encontrar. Sim. Como que você enxerga essa fusão de parcerias, de entidades, especificamente para colocar cada vez mais o cacau dentro aí do solo, dentro do terreno das fazendas no norte de Minas? Sim, eu acho essa iniciativa fantástica. Hoje, a gente tem aí cerca de pouco mais que 400 hectares de cacau comercial na região, né? Há 10 anos atrás tinha zero, né? Hoje tem 400. Só não tem mais porque tem alguns gargalos que é a oferta de multa. Quando vem uma ação dessa que junta o Senar, a Faeng, uma empresa que é compradora de cacau, no caso a Cargill, mas existem outras, né? Existe até uma empresa de Minas, né? Perfeito. Que tem em BH. Isso estimula e dá segurança para o produtor que vai ter quem compra, que vai ter assistência técnica e, ao contrário do que possa parecer, né? Pode falar assim, ah, não, mas eu quero produzir cacau sozinho. Eu quero só que eu tenha cacau na região. Na verdade, o bom é ter um polo de produção para que se estruture uma venda. E mais legal ainda, é um setor que compra e costuma pagar mais para quem entrega mais. Hum, Portanto, quanto mais gente produzindo de forma organizada e quem sabe até comercializando como cooperativa, porque tem um volume maior, além desse preço do dia que está lá, ele consegue um bônus naquele valor, porque está entregando um volume maior para a indústria e não ficar parado. perfeito. Então, ações como essa, que buscam incluir mais produtores, com assistência técnica, né, que vai ter o ATG do Senar, com apoio da indústria e com garantia de compra, é perfeito para a região. E eu costumo dizer outra coisa, Ricardo, que é importante: o cacau não está entrando na região para tomar espaço da manga, da banana. É mais uma oportunidade que pode ser usada na região, nas áreas onde estão paradas, as áreas onde banana tem problema com fusariose. Uhum. Então é mais uma oportunidade e opção para o produtor. E o mais legal, tem comércio, tem quem compra e tem ações como essas que são o programa Agro Mais Verde. Perfeito. Professor, para a gente já caminhar para o fim aqui do bate-papo, você citou a questão de aproveitar áreas produtivas. Como tem sido lá em Janaúba esse processo? Por exemplo, a gente viu algumas imagens que nos bananais que já estão formados, tem alguns pezinhos de cacau já sendo plantados, né? Isso. Mais ou menos essa vai ser a condução, aproveitar alguma estrutura existente? Isso. O produtor norte-mineiro, né, já está acostumado a produzir fruta, e produzir fruta e entregar no mercado é extremamente complexo e difícil. Porque o consumidor de fruta, ele quer comprar a fruta bonita, né, sem machucada. O que a gente está propondo aqui para a região, e foi como a gente começou nossos trabalhos?
é que aquele bananal que está em fase final, em declínio, com problemas sanitários, que ele seja substituído por uma área de cacau. Ah, eu posso abrir, mudar uma área, eu posso. Sim, mas assim, vamos usar o que a gente já tem de expertise. Outra coisa, é, ele pode conseguir manter durante os 2 anos iniciais que o cacau não começou a produzir ainda, a venda da banana que estava lá. E o mais interessante, cara, os produtores que fizeram isso, que tinham bananais, tem o exemplo do Geraldo, né, da Rimo, né, o Geraldo é um amigo, Gera. Ele tinha um bananal praticamente abandonado lá, já com baixa produtividade e tudo, e aquele bananal não trazia renda para a fazenda. Quando ele introduziu o cacau e começou a diminuir a população de bananas, porque você tem que ir eliminando até que o cacau fica totalmente a pleno sol, mas não é de uma vez, é aos poucos. Aquela área de banana dele passou a compor uma importante renda de venda de banana para a fazenda. Olha só. Então, ele conseguiu, esse tipo de modelo consegue manter o produtor recebendo um dinheiro enquanto o cacau não produz, Uhum. às vezes até pagando a implantação do cacau, né? Porque ele já é acostumado a vender banana. E Perfeito. quando o cacau começa a produzir, o cacau já está pago. Então, o dinheiro que está entrando ali é um dinheiro, É lucro, é lucro, é passa a lucro. ser lucro. Então, ele vai pagar só a Perfeito. manutenção no cacau. Ah, perfeito. Como estão os próximos passos, professor? Hoje a gente tem, você disse que já tem grandes indústrias na região lá de Jaíba, Janaúba, que estão produzindo, né? Mas tem também esses pequenos produtores, médios produtores. O caminhar agora é pegar essa pesquisa e tentar entregar cada vez mais para novos produtores? Sim, inclusive a gente faz eventos, a gente faz um evento que chama Plante Cacau a cada 2 anos. Olha, Esse ano a gente fez, foram quase 300 pessoas que participaram. O evento foi um sucesso. Fizemos a parte de palestras, dias de campo em 2 propriedades já produzindo comerciais para mostrar ao produtor que o primeiro evento, para você ter ideia, foi na fazenda da Unimontes, que é uma área experimental de 0,25 hectares. hum, Então, nesse agora, a gente foi numa propriedade que tem mais de 100 hectares e outra que tem cerca de 30 hectares, mostrando. E são resultados da pesquisa, porque a gente recebe muito produtor na universidade, ótimo. sempre recebeu. Então, assim, os próximos passos, eu creio, né, é a região se fortalecer como um polo, o exemplo do Agro Mais Verde, né, que o que vem sendo feito. É criar um polo de produção e é uma cultura inclusiva. Pode parecer, ah, mas só o grande produtor vai produzir. Não, é uma cultura que permite que o pequeno, o médio, o grande, trabalhem ali, né, e assim, estimula o associativismo e o cooperativismo. Perfeito. Então, assim, ela vai trazer, eu tenho certeza que daqui uns 10, 15 anos a gente vai ser um polo de produção de cacau no Brasil, e ela vai trazer mais união aos produtores, porque se eles trabalharem juntos, eles vão ganhar mais. Que como você falou, enquanto commodity, a É quantidade faz muita quantidade. diferença, Isso. né? E quem sabe, né? Criar as marcas de chocolate próprio aqui da região, né? Um chocolate no seu nome, Nortineiro. Dá pra Aí gente cada um. pensar num tour de Dá chocolate aí para pela pensar num região? tour de chocolate, num evento, em visita a fábricas de chocolate nas propriedades ou em algum local, mas Perfeito. com cacau oriundo da região. E legal, sabe o que está acontecendo, Ricardo? Tem uma indústria mineira, até sou amigo do dono dela, Perfeito. que compra amêndoas de cacau de todo o Brasil, que eles precisam rodar, e ele está comprando cacau aqui da região. É, ele fala que é o cacau melhor que ele recebe. Ah, Então, mesmo a gente começando, porque a gente tem muitos desafios, sim. né? Eles têm falado, o melhor cacau que eu recebo é o cacau do norte de Minas. Já fez um burburinho no mercado, Já, então, né? já Já deu. fez. E tem demanda, E tem demanda, tem demanda. perfeito. O produtor norte-mineiro, ele sabe plantar, tem S- área, sabe Sabe? cuidar bem, vai ser sucesso, né? Eu acho que já é Já é sucesso, sucesso. o pessoal que tá satisfeito, né? E assim, a tendência é tornar, como eu te falei, tornar a região um polo de produção Ótimo. e mais uma cadeia de produção, mais emprego, mais renda, mais possibilidade para os pequenos também, igual eu comentei, o estímulo ao associativismo. Então a gente só tem a ganhar. E da questão ambiental, que eu acho que é importante a gente falar. A área de cacau, ela funciona como se fosse uma floresta. A gente já tem dados de pesquisa mostrando isso, de acúmulo de carbono, de assimilação de carbono, e muitas vezes existe muita resistência do produtor com essa questão do carbono. E às vezes até ele recebe muitas críticas que não cabe a ele. Sim. E nós produtores, vou me colocar como produtor também, temos que ser protagonistas nisso e usar isso a nosso favor. Com Na verdade, certeza. existe uma oportunidade enorme. E o cacau é uma oportunidade enorme também, de assimilação, de retirada de carbono da atmosfera e, quem sabe, começar a receber crédito de carbono para plantar florestas de cacau. Então, Olha eu vou que vender legal. amêndoa e vou vender carbono
ajudando o planeta ao mesmo tempo, com duas ações, de alimentar as pessoas e A mitigar sustentabilidade 100%, né? 100%. Sustentabilidade para recuperar uma E área, aí, para isso, plantar, para isso, isso. retirar o E carbono. por que sustentabilidade? Às vezes o pessoal pensa que é só a parte ambiental, na verdade é um tripé, né? Se você pensar no tripé da sustentabilidade ambiental, econômica e social. Se um dessas pernas não tiver, ele cai, qualquer tripé cai. Então eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter a parte de impacto social e tem que ter a parte ambiental. E a cacauicultura traz isso. Perfeito. É o universo completo. Muito legal, é. Perfeito, Como eu disse, professor. não entra não, porque senão você não sai. Olha, depois do bate-papo aqui dá vontade de começar a De estudar um pouco começar a mais, né? aprender. Professor, muito obrigado pela atenção. Foi ótimo o nosso papo. Tenho certeza que o pessoal conseguiu aí entender, aprender um pouquinho mais do cacau. Fica também o convite, sempre que tiver eventos, retornar, né? Aqui a Montes Claros, retornar também os projetos, né, do Sistema FAENG, vai ser um prazer. Eu estou à disposição. A FAENG é uma parceira, né? Faz parte de todo um processo, nos ajuda, né? Junto com o sindicato. O Sindicato Rural de Janaúba é um parceiro muito estreito, o Senar também. Então a gente está sempre à disposição. Agradeço o convite. Precisando bater papo, conversar sobre cacau ou sobre outras coisas também, é só chamar que a gente está presente. Perfeito. Só para lembrar aí os ouvintes, então, aqui no podcast, só vocês voltarem em alguns links, tem lá um pouquinho mais sobre o Agro Mais Verde, que é uma parceria que envolve tanto o professor, a pesquisa dele, o Sindicato Rural de Janaúba, a Abanorte e os diversos produtores ali da região de fruticultura de Janaúba, Jaíba, Porteirinha, e a fruticultura vai seguir crescendo. Professor, muito Perfeito. obrigado, ótima tarde. A todo mundo que ouviu, a gente volta com mais podcast aqui da Expo Montes ao longo da programação e você também pode acompanhar nossas redes sociais através do @Sistema FAENG Senar.